Shalom a todos, boa noite. Vamos começar o nosso shiur dessa noite, da Parashá Balak. E antes de mais nada, vamos começar com uma tefilá, vamos começar orando, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos, nos ordenaste, nos envolvemos com as palavras da Torá. Que o Eterno, essa noite, nos abençoe. Vamos realmente aprender bastante, compartilhar bastante dessa paraxá dessa noite. Nós teremos o irmão Avraham como primeiro palestrante, depois o irmão Yehuda também como segundo palestrante, e depois nós abrimos a oportunidade para quem tiver perguntas, né, quem quiser fazer alguma pergunta, poder levantar a mão e fazer a pergunta. A Parashá Balak, ela está lá no livro de Números, capítulo 22, do verso 2, até o capítulo 25, verso 9. A Haftará, a parte dos profetas em Miqueias 5, 6 a 6, 8. A Brit Hadashá, 1 Coríntios 1, 20 a 31. E Terrilim, Salmo de número 72. E hoje nós vamos falar bastante, né, ouvir bastante. Acredito que sobre essa dupla incrivelmente terrível, né, que é Bilã e Balac, né, uma dupla que com interesses escusos, interesses ocultos, né, falava uma coisa, fazia outra, animais que falam, anjos que aparecem, espadas que tentam agredir a Bilã, né, os ofertas e holocaustos para tentar comprar o favor de Hashem, e nada acontece, né, então a gente vai ter bastante assunto nessa noite. E sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso Haver, nosso Arri, Avraham. Avraham, contigo a palavra. Shalom, shalom para todo mundo. Muito bom estar de volta aqui. Na vez passada eu não consegui, fiquei preso ao trânsito, mas agora estou de volta. Vamos lá, Balak, né? Eu quero começar pela... Quem era Balak? Balak era um moabita, era o rei de Moab, né? E por que ele queria guerrear com Israel? Assim, teoricamente sem motivo algum, porque Israel não chegou para nenhum moabita oferecendo a guerra, eles queriam só passar pelas terras dele e falaram que iria pagar o que comesse, passariam por estradas pavimentadas para não destruir nenhuma fazenda, nada. E se a gente for ver quem são os moabitas são primos dos israelitas. É o que se torna mais difícil de se entender. Por que alguém que é, assim, vamos dizer, da mesma linhagem, teria tanta raiva um do outro assim? Porque se a gente pegar Ló, ele cresceu ali do lado de Abraão. Abraão ensinou muita coisa para Ló. Só que as filhas de Ló começaram a destoar ali, e onde vieram os moabitas e os amonitas. Então, a gente já tem esse problema desde lá de trás, do caráter das filhas de Ló, porque fizeram o que fizeram com o pai, né? Então, já tem um problema do caráter das filhas de Ló, e com isso, esses povos foram crescendo longe da Torá, longe do que Abraão ensinou a eles, né? Porque se a gente for ver Ló, ele foi poupado de Sodoma e Gomorra. Então, era uma pessoa que tinha conhecimento da Torá e teve a misericórdia do Eterno com ele, né? Aí vamos lá. Aí, no início, Balaque, ele manda chamar o Bilã. E quem era Bilã? Bilã era um feiticeiro que morava perto de Midian, perto do rio Eufrates. E ele
por algumas buscas, tudo, ele era bastante conhecido no local. No entanto, Balaque manda ele chamar lá de Moabe, manda chamar um feiticeiro lá de Midian. E Moabe e Midian tinham uma distância razoável, né? E será que lá os moabitas não existiam nenhum feiticeiro? Assim, provavelmente existia, que os moabitas eram um povo pagão. Mas e por que ele não chamou nenhum feiticeiro? Já começa a ser uma pergunta. Por que ele não chamou nenhum feiticeiro de Moab? Né? Porque, assim, eu tentando achar uma resposta para essa pergunta que eu estou fazendo, é porque provavelmente Bilã era muito famoso. Era uma pessoa de muito renome, um feiticeiro de muito renome, que possivelmente conseguia vários feitos extraordinários. Aí, para ele conseguir aquele feito, que era derrotar o exército de Israel, Balaque tinha que conseguir um feiticeiro extraordinário, né? Então, Balaque vai manda pessoas ir até Bilã, lá em Midian, e essas pessoas conversam com Bilã. E ao primeiro momento, Bilã não vai, e depois ele manda outras pessoas, que deviam ser pessoas mais importantes ainda, até Bilã. Aí é quando Bilã pergunta para o Eterno se ele deveria ir ou não. Incrivelmente, o Eterno responde Bilã. Por que incrivelmente? Porque Bilã não seguia nada da Torá. Bilã não estava nem aí para a Torá. Mas o Eterno, sabendo tudo que Bilã queria fazer, o Eterno responde a Bilã. Aí o Eterno responde para Bilã e o Eterno fala para ele não ir. O Eterno, o Eterno é categórico. Ele pergunta se é para ir, o Eterno fala que não. E mesmo assim, ele vai insistindo. Essa insistência dele lembra muita gente. Porque a gente quer, quando a gente quer uma coisa, a gente fica orando, Eterno, me abençoa para que eu consiga isso, me abençoa para que eu consiga aquilo, me abençoa, Eterno. Mas será que isso que o Eterno quer para a gente? E muitas vezes o Eterno fala para a gente, não, não é isso que eu quero. E a gente dá uma de Bilã. Eterno, mas por favor, eu quero isso, eu quero... Mesmo a gente sabendo que o Eterno falou com a gente, que o Eterno mostrou pra gente que não é aquilo que ele quer pra gente, a gente fica insistindo. Então, essa parte, assim, me mostrou muita coisa. Eu falo, cara, a gente tá vendo Bilã aqui, a gente fala mal de Bilã na sinagoga, olha o que ele fez, olha o que ele faz, mas muitas vezes a gente dá uma de Bilã. O Eterno fala pra gente, isso não é pra você. A gente, poxa, no nosso íntimo, mas eu queria tanto, eu preciso tanto disso, a gente não precisa de nada. A gente precisa do Eterno. Aí, voltando à história, Bilã, por muita insistência, o Eterno fala que ele pode ir. Não é falando, o Eterno não libera ele para ir falar, você tem que ir. O Eterno fala mais ou menos igual quando vai os espias para a Terra. Vá por você, pode ir. Você quer ir? Vai. A resposta do Eterno já tinha sido dada. No caminho, tem o episódio da mula, que ela apanha, e depois vai, depois para, e apanha, e vai nisso 3 vezes. Na terceira vez, a mula para, Bilã cai no chão, e começa a bater mais na mula, aí quando a mula fala com ele. Aí o que a gente estava comentando até agora, que o Javão falou, a mula fala, que não sei o quê. E o impressionante que não tem nenhum relato que quando a mula fala, Bilã se espanta. Bilã não se espanta quando a mula fala. Tá, aí eu já vou. Tamanha era a ganância dele pelo que o Balaque tinha oferecido para ele. Então, tipo assim, não tô nem que ela falou, que não falou, quero chegar lá e ganhar o que é meu. Quero receber o que é meu. Aí a mula, vamos dizer assim, a mula salva ele, né? Ele é salvo pela mula, e ele chega
lá em Moabe. Só que quando ele chega lá em Moabe, nessa parte, mesmo ele querendo fazer a vontade de Balaque, o Eterno fala para ele: você vai falar o que eu mandar. Vai colocar uma vírgulazinha a mais, um iudezinho a mais. Aí ele sobe 3 vezes, faz os sacrifícios. E o interessante é que ele era feiticeiro. Então ele tinha vários deuses, mas quando ele faz o sacrifício, aparentemente, pelo que a gente vê, ele faz o sacrifício de uma maneira aceita pelo Eterno. Não estou falando que o Eterno aceitou, mas o Eterno, toda vez que ele faz o sacrifício, o Eterno fala com ele e coloca bênçãos em sua boca, e ele abençoa o povo de Israel. Isso acontece 3 vezes, Balaque se revolta com ele, porque ele está sendo pago para colocar maldição em Israel, para Israel perder a batalha, para Balaque ir com os moabitas lá e ganhar a batalha sobre Israel. Na terceira vez, Balaque despede ele. Não sei se ele recebeu tudo ou se recebeu uma parte, mas no meio do caminho, ele volta, fala com Balaque e fala: ó, a única maneira de acontecer alguma coisa com esse povo é eles se afastarem do Eterno. Enquanto eles estiverem andando junto com o Eterno, não vai acontecer nada. Eu posso vir aqui, dançar, fazer o que for, mas se tiver com o Eterno, não vai acontecer nada. Aí é onde chega o ponto, na minha opinião, mais importante da Paraxá. É semelhante até à história de Jó. A gente vê que Jó passou por tantas coisas, e sempre ali, firme com o Eterno. No entanto, as coisas que aconteceram com Jó foi acontecendo com bens materiais, com a família, mas nunca nada aconteceu a Jó. Por que nada aconteceu a Jó? Porque Jó estava com o Eterno. E o interessante da história de Jó, que fala assim, que Jó fazia sacrifício para os seus filhos. Então, seus filhos não faziam sacrifício por eles. Jó que fazia o sacrifício para os seus filhos. Jó que caminhava com o Eterno. Então, o fato de Jó estar com o Eterno protegeu Jó de todas as coisas que poderiam acontecer com ele, que aconteceu com familiares e com os bens materiais. É o que a gente tem que fazer. Se a gente estiver junto com o Eterno, estiver seguindo o Torá, tiver tudo certinho, pode acontecer coisas ao nosso redor, mas nunca com a gente. Porque, igual o Eterno é Senhor dos Exércitos, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai. Então, nada vai acontecer com a gente. Mas no momento que a gente vai começar a pensar outra coisa, ou a desviar, dar um passinho fora, sair da proteção da nuvem de dia ou do fogo da noite, aí a coisa começa a ficar feia para o nosso lado. Porque se não fosse assim, nós seríamos um alvo ambulante. Qualquer hora, qualquer um poderia fazer mal. Se a gente estiver sem a presença do Eterno, na minha opinião, sim. Vamos dizer assim, a Satã pode chegar e falar: não, vou fazer mal ali pro Gilberto. Se eu tiver com o Eterno, sinto muito, meu amigo, pode tentar. E quem está comigo é o Eterno. Agora, se eu não estou com o Eterno, aí senta e chora. Entendeu? Essa é a principal parte da Paraxá, assim, para mim. E uma parte também muito importante, depois que as midianitas chegam lá no acampamento, tem toda aquela confusão, elas seduzem os israelitas, eles saem da proteção do Eterno, caem nessa sedução, começa a mortandade, começa aquela... Aí vem Finéias, um homem de coração puro, um levita, e tem um ato nobre, que hoje para a gente parece um ato sanguinolento, que vai pegar uma lança e vai transpassar 2 pessoas com uma lançada só. Você fala: nossa, que
mas é um ato nobre. Se ele não faz aquilo, quantas pessoas mais não seriam contaminadas, quantas pessoas não iriam morrer, até acontecer o que aconteceu. Então, quando Finéias faz isso, cessa a mortandade, o Eterno vê o ato de Finéias como um ato nobre, um ato aceitável pelo Eterno, e aonde o povo vê a burrice que tinha feito e começa a se voltar para o Eterno diante de um ato, vamos dizer assim, entre aspas, sanguinolento que Finéias fez. Essa paraxá, eu achei esses pontos bem legais. Aí, Tá. Ok, muito bom. Terminou? terminei, porque eu tentei ir rápido para não ocupar muito tempo. Não, Não, precisa porque ela é ir. muito comprida. Ela, assim, é muita coisa legal. Igual o anjo que apareceu, que anjo que era esse que apareceu que ia matar Bilã? Gente, é muita coisa. A semelhança é como se fosse o anjo vingador que saiu matando os primogênitos. É muita coisa a se pensar, assim. A paraxá é muito grande, muito boa de falar, mas o tempo, assim, não permite. Ainda tem um Marcos que deve falar muita coisa também. Yehuda. Hoje vai ser o Yehuda. Ah, e o Yehuda, vai falar também. Tá bom, obrigado. Eu que Todara. agradeço. E passamos em seguida para nosso irmão Yehuda. Ben Yosef. Shalom, meus irmãos. Boa noite a todos. Que o Eterno abençoe a todos. Chegamos mais uma semana do estudo da nossa Paraxá semanal, Paraxá Balak, que está Bamidbar, como o nosso rabino falou, né, a partir do capítulo 23 ao 25. E louva ao Eterno aí pela vida do nosso Arri, do nosso irmão Avraham, do nosso irmão Gilberto. Que o Eterno abençoe ricamente sua vida, viu, querido? Sua família, seu lar. Amém, meu amigo. Amém. Tenho certeza que seu comentário aí da nossa Paraxá aí trouxe um enriquecimento precioso da parte do Eterno aos nossos corações, às nossas vidas. E tenho Amém. certeza que o Eterno vai continuar te usando aí como esse canal aí, como esse instrumento aí. Amém? Amém. Queridos, então, em Devarim, capítulo 7, do verso 1 ao 4, o Eterno fala para Moshe, para Moisés, e Moisés passa para o povo que durante essa caminhada, essa jornada pelo deserto, até o nosso povo conquistar novamente a terra de Canaã, a terra prometida, haveria muitos povos pagãos. E um desses povos pagãos, como nosso irmão Gilberto já falou aqui, era os Moabitas, né? O povo de Moab. E o seu rei, né, Balaque também, que era um rei pagão, né? Nós sabemos que eles tinham a prática do paganismo, adorava o deus Baal, Peor, Asterote, mas o Eterno já havia trazido, através de Moisés, a orientação, a instrução que o nosso povo deveria estar atento sobre isso, porque a nossa Sagrada Torá, a palavra do Eterno, ela tem que ser o nosso escudo, a nossa proteção contra o mal, né? Contra tudo aquilo que a gente sabe que vai nos afastar do Eterno. Então, o Eterno a gente vê em todo o período, durante os 40 anos que o nosso povo assim vagou no deserto, o cuidado, o zelo, o amor, o carinho que o Eterno teve para com o nosso povo.
Porém, aquela geração que saiu do Egito, infelizmente, foi uma geração, um povo de dura cerviz. O Eterno sempre cuidando, o Eterno sempre protegendo, manifestando os milagres, os sinais, mas o povo com um coração incircunciso, né? Um coração duro, de dura cerviz, e aí não se atentou justamente para as instruções, as orientações que o Eterno, através do seu servo, de Moisés, estava passando para o povo de Israel. Então o povo de Israel sabia que durante o percurso, durante a caminhada, a jornada ali no deserto, eles iriam se deparar com esses povos pagãos. E no caso agora aqui dessa passagem, com o povo de Moabe, né, os moabitas. E aí a gente já ouviu aqui do nosso irmão Gilberto que Balaque mais Balaão se ajuntam para querer amaldiçoar o povo de Israel. Porém, a gente sabe que lá em Gênesis, Bereshit, capítulo 12, verso 3, o Eterno falando com Abraão, que nenhuma maldição, nenhuma praga externa jamais iria atingir o povo de Israel. Por isso que o Eterno fala a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nada externo, da parte externa, poderia atingir o povo de Israel. Porém, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui no nosso estudo, né, na nossa live aqui, o maior adversário, o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Não está no exterior, não está fora, está dentro de nós. Por que eu falo isso? Porque a nossa luta diária, de todos os dias, é contra a má inclinação, contra a Yetzer Hará. E nessa passagem, especificamente nessa passagem, é a passagem que eu vejo, que eu percebo, que eu vejo claramente, mais uma vez, aquela geração que saiu do Egito sendo derrotada. Por quê? Porque eles não olharam para dentro de si mesmo sobre a má inclinação, a Yetzer Hará, não se atentaram às orientações, às instruções da palavra do Eterno, da nossa sagrada Torá. Então nós sabemos que a gente só vence esse inimigo que todos nós, todos os dias lutamos contra ele, contra a má inclinação, Yetzer Hará, o pecado, se verdadeiramente o nosso coração estiver circuncidado pela nossa sagrada Torá, pela palavra do Eterno, pelos mandamentos do Eterno, procurando obedecer os mandamentos do Eterno, procurando seguir fielmente aquilo que o Eterno, né, já determinou, aquilo que o Eterno já orientou, já instruiu, já mostrou, já falou. Então a gente percebe que aquela geração que saiu do Egito, infelizmente, acabaram sucumbindo ali no deserto, acabaram muitos morrendo. A praga da mortandade ali atingiu 24 mil do nosso povo ali, e se não fosse a atitude nobre, a atitude perfeita, né, de Finéias ali, que não deixou com que aquela praga continuasse ali matando, teria sido bem pior. Então, eu vejo, amados, que nós temos que todos os dias olhar para dentro de nós, porque teve a necessidade de uma nova geração nascer no deserto, e eu acredito que aquela geração que nasceu no deserto
em termos de quantidade de gente, de povo, não deveria ser do mesmo tanto daqueles que saíram do Egito, mas se a gente for analisar as Sagradas Escrituras, quando se fala a respeito de salvação, de vida eterna, de se herdar o Olam Rabá, de fazer parte do reinado de Mashiach, quando ele retornar, o nosso próprio Mashiach Yeshua, ele fez essa declaração lá em Matitiarro, em Mateus, capítulo 22, verso 14, ele fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos nós sabemos que é um remanescente, né, que o Eterno está separando para si mesmo, e que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos fazer parte desses remanescentes que vai herdar o reino de Mashiach quando ele voltar, o Olam Rabá, que esses erros que aconteceram ali durante os 40 anos do deserto não venha de maneira alguma influenciar a nossa caminhada com o Eterno através da sua Torá, através do que o Eterno tem nos ensinado em cada paraxá que nós estudamos aqui com o nosso Rabino. Amém, queridos? Então, por isso que Paulo, em Romanos capítulo 11, verso 5, ele fala desse remanescente que o Eterno está separando. E eu creio nisso, eu acredito nisso, amados. Então, que eu e você possamos nos atentar para isso, né? O deserto é um lugar que todos nós vamos ter que passar por ele. E Yeshua também passou por um deserto, 40 dias e 40 noites, mas ele é a própria Torá viva, né? E é o nosso maior exemplo de que nós também podemos vencer, porque ele mesmo afirma isso, né? Eu venci o mundo, né? Vós também vencereis. Então, se Mashiach venceu, e ele é o nosso maior exemplo, nós também iremos vencer. E temos que ter esse cuidado, essa vigilância, né? Por isso que o nosso Mashiach Yeshua fala que devemos sempre orar e vigiar, né? Para que não caímos em tentação, né? Mas que a gente possa, através da oração e da vigilância, vencer as tentações desse mundo. Infelizmente, os nossos antepassados ali, muitos sucumbiram pela aprovação, pela tentação, mas eu tenho certeza que se eu e você procurarmos nos esforçar a cada dia mais, amando a palavra do Eterno, amando a nossa sagrada Torá, os ensinamentos, nós iremos vencer com certeza. E eu quero deixar aqui, para eu estar devolvendo a palavra para o nosso Rabino, no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 14, quando Yeshua se dirige ali ao anjo da igreja de Pérgamo, que ele fala para vigiar e tomar cuidado a doutrina, o ensino de Balaão. Qual é o meu entendimento dessa passagem, desse texto aqui? Que nós que estamos no caminho da Techuvá, que estamos em obediência à Torá, aos mandamentos do Eterno, obedecendo a voz do Espírito Santo do Eterno, que nós, por fazermos isso, nós não seremos enganados, né? Porque o intuito no caso de Balaão aqui, e de Balaque, aliás, de Balaque,
era enganar Balaão, o Balaão enganar Balaque, enfim, mas aquele que anda segundo a vontade do Eterno, vai ter a sabedoria que vem do Eterno, para ter o discernimento espiritual das coisas do Eterno, ou seja, ele não vai ser enganado, não vai ser iludido. Então, é isso que eu quero deixar para vocês nessa noite. E, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade ao nosso Rabino aí, e que o Eterno abençoe a todos através desse nosso estudo dessa paraxá. Amém? Amém. Obrigado, Márcio. Vou só pontuar algumas coisas aqui que eu acho que é importante a gente também fazer algumas observações. Os deuses que os moabitas adoravam, né, o deus que o moabita adorava era o deus chamado Quemosh. Né? Biblicamente é Quemosh que ele se adorava. Né? Baal e Asterote não tem nenhuma passagem que fala sobre isso na Bíblia, né? Apesar de achar que possa ter havido alguma influência, né, indireta sobre isso, mas o culto oficial dos moabitas, né, era exclusivo de Moabe para Quemosh. Tá? Então, só para a gente ficar bem dentro do que o texto bíblico está dizendo para a gente. E uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês sobre essa paraxá é que, às vezes, as pessoas podem pensar que Bilã, né, era alguém importante, era alguém que tinha realmente algum tipo de acesso, de porta aberta, de intimidade com Hashem, né? Mas, na verdade, não. Acho que a gente tem que entender que, nessa passagem, o Eterno está somente utilizando de Bilã, né, que foi justamente quem Balaque quis contratar. Se fosse outra pessoa, o Eterno também usaria essa outra pessoa, né, para mostrar que o Eterno está com Israel. E para mostrar que nem sempre aquilo que você fala, que a pessoa fala, é a verdade, né? Mas é o que a pessoa às vezes faz que diz mais do que as falas, né? As palavras que ela tem na boca. E a gente vê isso desde o momento em que Balaque manda mensageiros a Bilã, né? E Bilã supervaloriza o seu passe ali, né? Pedindo para o pessoal passar a noite, e diz muitas coisas ali, para que ele pudesse conseguir, né, o recurso financeiro oferecido por Balaque. O que ele estava de olho mesmo era na questão financeira, era no dinheiro, era naquilo que Balaque estava oferecendo a ele como uma remuneração, como uma retribuição a aquilo que ele estaria disposto a fazer contra Israel. E Bilã sabe que não ia poder fazer nada. Já estava claro para ele que não ia poder fazer nada. Então não tinha razão para Bilã seguir, né, com o assunto, continuar com aquilo que estava sendo proposto para ele. Porque já havia dito, né, o Eterno já havia esclarecido que, olha, você não vai falar nada, não vai fazer nada, né, e além daquilo que eu te mandar fazer. E aí a gente fica se pensando, né, assim, já que o Eterno falou que Bilã não ia, depois o Eterno deixa Bilã ir, né, o que está dentro desse contexto, né, assim, por que o Eterno fica irado porque Bilã vai, sendo que o Eterno havia permitido que ele fosse, né? É justamente sobre a diferença daquilo que é falado para aquilo que é desejado. Aquilo que está dentro, né, como Kavaná, dentro do coração de Bilã, era bem diferente daquilo que Bilã falava. Né? Bilã já sabia que não poderia fazer nada, mas ele manda levantar altares, manda fazer sacrifícios, ou seja, parece que ele está, de alguma maneira, tentando comprar o favor de Hashem, ou tentando fazer com que o Eterno mudasse de ideia, visto aqueles sacrifícios que estavam sendo oferecidos a ele, né? Como se o Eterno pudesse ser subornado. Então, isso fala desse interesse interno, né, que ele tinha, não de ser um homem que falasse o que o Eterno quisesse, né, no sentido de ser um profeta de Deus, não, de maneira nenhuma. Né? Bilã tinha totalmente outros interesses escuros ali. E para vocês terem uma ideia, existem materiais que são extra-bíblicos, né, que falam também dessa figura, né,
desse personagem Bilã, né? Bilã, ele está dentro da literatura da Torá, mas ele também está dentro de uma inscrição que é encontrada no século 8 antes de Mashiach, né, uma inscrição de Deir Alá, que ali ele já era considerado como um vidente, que via os deuses, que estava profetizando uma destruição iminente ao povo. Mas vejam, você vê que não tem nada a ver com Deus. Naquele momento ali não tinha essa destruição iminente para acontecer, né? E ele era politeísta, né, assim, adorava vários deuses. Então a gente vê que não era alguém santo, kosher ou kedoshim, né, alguém santificado que tinha que duchar, né, para poder ser esse canal de revelação divina. Então nessa literatura paralela você já vê um pouquinho de quem era essa figura, né? Então era alguém que tinha uma fama, né, como a gente pode imaginar no Brasil hoje, tantas pessoas que você vê por aí fazendo curas, milagres e tal, essa pessoa também tem fama, né? De outras crenças e tudo mais. Fazendo o seu marketing, a sua propaganda, né? Valorizando as suas atuações. Mas o fato é que o Eterno quis usar Bilã. Né? Essa é a grande verdade. O Eterno tinha o propósito de usá-lo para trazer uma mensagem. Né? E uma das coisas mais bonitas que nós vemos, né, que saiu da boca de Bilã, foi justamente a oração, a música, né, que a gente começa o serviço de Shacharit na sinagoga, né? Matovu. Aquilo saiu da boca de Bilã. Mas foi inspirado, foi uma inspiração de Bilã? Não. Foi Hashem, né, que falou a Bilã naquele momento, botou essas palavras na boca de Bilã, e como ele não poderia pegar elas de volta, né? Acho que se ele pudesse puxar de volta, ele teria puxado, mas era impossível fazer isso. Saiu da boca dele. E ele tão insatisfeito que ficou com o resultado, e aí você vê que a kavaná do coração dele não era nada boa, nada agradável a Hashem, que ele ainda vira, ele chama Balaque no final e fala assim, eu vou te ensinar como é que você faz esse povo errar. Como é que você vai fazer o Eterno ficar irado com este povo? Eu vou te explicar. Porque de fora a gente não consegue fazer nada. Né? Mas quando o povo decide errar, né? Ou seja, ele decide violar os mandamentos de Hashem, aí entra o julgamento de Hashem em questão. Né? E aí Bilã ensina o que deveria ser feito por Balaque, e a gente vê que mais na frente Pinhas tem que tomar uma atitude, né, extrema, né? Uma atitude extrema para uma realidade que estava se mostrando ali extrema. Mas um outro ponto que eu quero falar, que é bem no começo da Paraxá, que é uma coisa que a gente fica imaginando, né? Assim, por que Balaque chama Bilã? Por que ele pede ajuda para Bilã para fazer alguma coisa? Né? Isso está lá em Números 22, 6-8, que fala assim, amaldiçoa esse povo, pois é mais poderoso do que eu. Talvez eu poderia ferir e lançar fora da terra. Mas a pergunta é, por que ele pede isso? Por que Balaque necessita disso? Por que Balaque tem medo do povo? Por que ele se encheu deste medo do povo? Porque o povo é mais poderoso do que ele? Mas não havia nenhum risco eminente ali, não havia nenhuma ameaça iminente contra os moabitas ali. Então a gente vê também que, às vezes, pessoas sem nenhuma razão, mais influenciados pelo que os outros falam muitas vezes, eles tomam atitudes que não são atitudes coerentes, atitudes equilibradas. E é o caso de Balaque. Não havia por que ele ter medo do povo. Apesar de que o povo ter, né, vencido Faraó ao sair do Egito, né, ter vencido outros povos ainda até aquele momento, mas não havia animosidade contra os moabitas. Né? Na verdade, havia até uma disposição de paz, de shalom. Então a gente vê que
existem pessoas que acabam sendo alimentadas por discursos de ódio, por informações inverídicas, por contos que não são verdade, né, histórias que não são verdades, fatos que são mentirosos, onde a mídia traz muita informação distorcida, né, e as pessoas acabam se alimentando disso e achando que isso é verdade, acabam tomando atitudes baseado, né, em informações inverídicas. Por isso que a gente tem que ficar sempre com o que a Torá nos fala, com o que a Torá nos diz, com o que a Torá nos mostra, com o que realmente é um fato real, né? Então a gente tem que se ligar no real, naquilo que é verdade, naquilo que é praticamente palpável para nós. Então essa paraxá ensina bastante a gente a ter esses aspectos, né? A ter um comportamento coerente, o que fala é o que sente, a kavaná do coração reta, íntegra, integridade, né? Ter, sermos como os bereanos, né? Assim, se a gente ouve qualquer coisa, a gente tem que ir atrás da informação, se certificar da informação, sendo texto bíblico ou não texto bíblico, né? A gente tem que deixar ser influenciado por aquilo que é verdade, e em cima do que é verdade, usarmos a nossa razão, né, para podermos tomar algumas atitudes, sabendo que todas as nossas atitudes possuem consequências, né, possuem aquilo que nós falamos que é o resultado posterior à decisão. E a gente tem que ser maduro para entender e aceitar aquilo que vem até nós, né? Então, assim, o Eterno até usa de misericórdia com Bilã, fazendo com que ele não se afunde mais no buraco que ele já está. E quando ele pergunta assim, quem são esses homens que estão com você? Quem são esses homens? A mesma coisa ele pergunta, né, quando Adão e Eva pecaram, e Hashem pergunta, onde vocês estão? Né? Quando Caim mata Abel, onde está Abel, seu irmão? Né? E essa pergunta é justamente para gerar em nós uma reflexão do que está acontecendo. Aonde está meu coração? Para que eu possa ter uma oportunidade, né, de despertar, de acordar dessa situação, né? E quando a gente fala da mula que falou, né, e ele não se assusta, isso é mais ou menos como você está tão envolvido, tão determinado em fazer alguma coisa, que algo tão diferente está acontecendo no seu lado que você nem percebeu aquilo. Você nem deu conta do que está acontecendo naquele momento. E às vezes acontece isso. Tem uma coisa tão diferente acontecendo, mas Bilã está tão obcecado pelo resultado que ele gostaria de auferir, né, dessa reunião, que ele nem percebe que ele está falando com a mula. Tão cego que ele estava de desejo de fazer a sua vontade. Né? Então, você vê a que nível nós chegamos, né? E um ditado dos nossos sábios é que nós podemos esconder o monte mais alto do mundo se nós colocarmos uma moeda bem pertinho dos nossos olhos. Então, uma pequenininha moeda, coisa pequena ali, tem 1 centímetro às vezes, consegue tampar, por exemplo, o Monte Everest, que é o monte mais alto que nós conhecemos. Por quê? Porque às vezes nós não queremos ver. Nós decidimos não enxergar. Nós decidimos, às vezes, não obedecer. Por mais que aparentemente a gente mostre que está fazendo tudo de acordo com o que foi nos ensinado. Mas a kavaná do nosso coração, às vezes, está lá longe, está lá no resultado que você deseja, que aquela pessoa está obcecada para obter. Né? Então, que Hashem nos livre desse tipo de arrogância, nesse tipo de determinação para o mal, né, de fazer o mal, apesar de querer apresentar o bem. Né? Bilã apresentava que estava obedecendo direitinho o que o Eterno estava falando, mas a kavaná do coração dele estava bem longe do que o Eterno estava ensinando. E com isso a gente abre a oportunidade de você fazer uma pergunta, quem desejar levantar a mão,
E aí, levantando a mão, a gente vai aqui liberando. Bartira, com você a palavra. Alô, Rabi. Eu entendi, não sei se procede, que Bilan ele não tinha, não tinha esse poder, né? Peraí, bem. Não E tinha. ele não tinha, né? Não tinha. Então é porque surge aquela pergunta assim, ele era profeta ou ele não era profeta, né? Mas o que eu entendi é que ele era que nem essas pessoas de hoje em dia que fica fazendo propaganda de si mesmo. É mais ou menos como aquela que você vê nos posts, né? Até também daquelas pessoas que na televisão ou Também. outros testemunhos que a gente vê por aí também, que a pessoa dentro de algumas instituições, né? Né, que vão, e é possível ter também no meio o espírito de adivinhação, né, Rami? Sim, com certeza. Porque que engana também achando que é profeta, né? Procede, né, Rabi? Muito do espírito de advenção hoje está relacionado com mídias sociais. Isso, né? É só dar uma pesquisada na mídia social, você vai ver quem é a pessoa, idade, profissão. As pessoas têm colocado muito a sua vida nos meios sociais, nas mídias sociais. Né? Isso. Tem lugares que fazem esse tipo de investigação para dizer que Deus revelou. Deus revelou através do Facebook, através do LinkedIn, através do Instagram, né? Deus revelou através dessas mídias sociais. Então, tem isso, tem espírito de adivinhação, né? Que não é da parte de Hashem, né? E existe tudo isso por ele. E aí, como é que a gente diferencia, né? Como é que a gente identifica se aquilo provém de Hashem ou não, né? É os frutos. Os frutos. Pelos frutos você sabe a árvore. Verdade. Se obedece os mandamentos de Hashem, se não obedece os mandamentos de Hashem, né? Se adora somente a Hashem, né? O único Deus verdadeiro, né? Então, assim, com todos esses sinais, esses frutos, a gente consegue identificar aquela árvore. O problema é que as pessoas, elas desvalorizaram os sinais hoje em dia. Elas desvalorizaram o sinal verdadeiro, né, amigo? os frutos que a pessoa está mostrando, porque você pode mostrar um fruto bom ou um fruto ruim. É verdade. Mas é um fruto. E aí as pessoas não observam mais, né, o que aconteceu, o que aquela pessoa faz, o que ela vive, como ela vive. Não importa, mas ela fala de Deus o tempo inteiro. Mas isso não a torna uma pessoa santa, não a torna uma pessoa obediente falar de Deus. Né? Então, assim, a gente tem que olhar os frutos. Como o Machia falou para a gente, olhar os sinais, né, porque quanto as coisas vão acontecendo, você está sabendo se está mais perto ou mais longe da volta de Machia. É pelos sinais. Né? E a forma da gente identificar é o fruto, a árvore. Olha Isso, é porque a gente vê muito já até aconteceu comigo, eu já até conversei com o senhor sobre isso. Uma pessoa ela falar coisas que aconteceu até, né? Ou coisas que aconteceram após ela falar também. Né? E assim, lógico, eu nunca recebi muito, mas uma ou duas vezes sim, e aconteceu isso, né? Pode. E acaba que depois que a gente começou a aprender, né, começamos a caminhar de verdade, a gente observou que aquilo era um espírito de adivinhação, porque né, não tem como a pessoa, né? E outra coisa também, assim, quando a gente fala de coisas para frente, de futuro, por exemplo, muitas dessas pessoas usam a experiência e a probabilidade. Então, por exemplo, eu vou falar que o Ovadia, pode ser que ele vai, olha, Ovadia, você vai ficar gripado daqui para dezembro. Aí é jogar na sorte. Faz sentido, né? Que não é? É menino ou menina também, né? É menina. Exatamente. A mulher grávida, você fala, o cara me revelou. Se não for menina, é menina. Rabi, desculpa. Tem muita coisa que a gente tem que entender que não tem nada a ver com Deus. É verdade. Né? Esse episódio de Bilan
também é muito usado para poder as pessoas, né, justificar essa parte de que Deus usa quem ele quer, e também da mula, né? Não, Deus usa quem ele quer realmente. Né? Mas quem anda em obediência, né? Mas não quer dizer que aquela pessoa é um santo, entendeu? Depende do que para ser usado, né? Quem Deus usou não quer dizer necessariamente que aquela pessoa seja santa. Por exemplo, o rei de Tiro, Uhum. como ele que não ungido, né? Uhum. Bilão, o Eterno quis usar Bilã aqui. E ok, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e ele usa quem ele quiser. Ele não tem que dar satisfação para nós sobre isso. Verdade. Né? Então, mas a gente tem que entender que a soberania dele está em todas as coisas. E Então, depende desse uso também, né? O que compete a nós é olharmos além do uso de Hashem. Isso. O Eterno usou porque ele é santo, o Eterno usou para me trazer uma mensagem à boca de uma mula. O Eterno queria me falar e falou através de uma mula. E qual a importância da mula agora, depois que o Eterno falou? Zero. Uhum. Agora, se o Eterno falou através de um santo homem, qual a importância desse santo homem depois que o Eterno usou? Muita, porque ele pode ser uma referência para mim. Ele pode continuar me ensinando como ser obediente a Hashem. Então, a gente tem que olhar além do momento. O que o Eterno quer me ensinar, o que ele trouxe para mim através disso, desse fato que está acontecendo, entendeu? Obrigada, Rabi. Nada. Quem mais está com a mão levantada aqui? Anieda. Depois o Javan. Shalom, irmãos. Shalom. Rabino, eu pensei exatamente que o Bilã, ele não se espantou, não é, com uma mula falando, justamente por ele ser feiticeiro, que ele deveria, através dos seus contatos aí com os demônios, ter um pouco essas experiências, entendeu? Estranhas para a gente, mas a gente sabe que essa parte sobrenatural, advinda das trevas, ela é real. Então, eu pensei isso, não é? Olha, eu tenho muita dificuldade de atribuir poderes que não sejam oriundos de Hashem a qualquer entidade. O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram de Elias, quando Elias desafiou os profetas lá de Baal? Sim. Cadê o poder deles? Zero. Não deu nada. O pessoal se cortou lá, se fez tudo, não caiu uma fagulha para pegar fogo lá e nada. Mas antes, eles fizeram. Esses profetas de Baal fizeram algumas coisas. Só no fim, eu acho que também tudo é com permissão de Deus. Isso, é isso aí que eu quero dizer. Como também aqueles magos lá, quando Moisés operava, não é? Aqueles episódios, não é? Através do poder de Hashem, era Hashem usando ele, os magos também fizeram algumas coisas. Mas você percebe que lá no Moisés existiu um nível do truque. O nível foi até um truque. Depois do truque, o nível não conseguiu mais, eles não conseguiram mais replicar. Sim. Ou seja, a minha leitura sobre aquilo ali é que os magos ali foram bem mágicos no sentido do circo mesmo. Não de fazer magia sobrenatural, mas de ilusão para aquelas pessoas. Até certo ponto eles conseguiram iludir, mas chegou um momento que ele falou assim, não dá mais para... A gente não aprendeu esse truque ainda, mais ou menos assim, a gente não aprendeu ainda esse truque. Aí eles falam, isso é dedo de Deus. Claro que é dedo de Deus. E só acrescentando, os magos conseguiram fazer, eu acho que até a quarta praga, se eu não me engano, mas eles faziam. Eles não conseguiam desfazer. É o truque. Igual a água virou sangue. Aí eles conseguiram fazer a água virar sangue. Então vamos desfazer a do Nilo que virou sangue. Eles não conseguiram. Uhum. Não conseguiam. Bom, eu sempre pensei que fosse até a ilusão ser assim influenciada pelas trevas.
acho que talvez esse meu pensamento seja por conta da minha trajetória até aqui. E ó, só para a senhora lembrar, os profetas de Baal lá, em nenhum momento eles realizaram nenhum ato sobrenatural, tá? Nem antes, nem depois. Sim. Não tem nenhum ato sobrenatural ali que aconteceu, nem antes desse momento que ele desafiou, e nem depois. Uhum. Então, para você ver assim que esse poder que as pessoas às vezes querem dar para o mal, gente, se o mal tivesse poder, como as pessoas acham que tem, o mundo já acabou, já acabado. Ele já tinha pego lá o Putin, acertado o dedo no botão da bomba atômica, o Xi Jinping lá da Coreia do Norte ter feito a mesma coisa. Esse pessoal do eixo do norte ali, eles já teriam feito uma tragédia nesse mundo já. Uhum. Então, assim, até aonde Deus permite, né? exatamente, o Eterno permite que aquilo aconteça. O Eterno permite que o mal faça alguma coisa, porque tem uma permissão dada pelo Eterno. E é mais ou menos, acho que não sei se foi o Fábio que comentou isso comigo, que ele como se fosse assim, o Eterno deu permissão para Satã ir lá em Jó, fazer as coisas com Jó, né? Então é como se o Satã fosse lá no almoxarifado do céu e falasse assim, eu preciso aqui de uma bazuca, eu preciso de um saco disso, eu preciso de 2 pás, 3 enxadas, ou seja, ele pega o instrumento que ele quer, os recursos que ele precisa, para ir lá fazer o que ele precisa fazer. Porque por si só, né, de si mesmo, ele não tem poder. Uhum. E também, assim, Deus permite que coisas ruins e sofrimentos aconteçam com homens de Deus, mulheres de Deus. Claro. Né? Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Exato. Agora, irmãos, eu queria ver, assim, lá em Números 22, 20, não é? A ira de Deus se acendeu porque Bilão foi. É interessante isso, né? É ótima essa passagem. Não é? Eu fico assim, um pouco assim, sem entender, não é? Mas as coisas de Rachem são profundas demais para minha cabeça, como está lá em Coríntios, né? Nessa paraxá. Então, eu fico um pouco sem entender isso. Aqui, é exatamente aquilo que eu falei. Bilã sabia que não poderia falar nada além da ordem que o Eterno havia dado para ele. Não podia fazer nada além do que o Eterno havia, né, dado de ordem. E aí o Eterno fala para ele assim, olha, o pessoal vai vir aí, né, eles vão vir te chamar, levanta e vai com ele. Mas fale somente o que eu te disser. Então Balão levanta, prepara a mula e foi com os príncipes de Moabe. Aí o verso 22, né? E a ira de Deus se acendeu porque ele se ia. Pois é. Mas qual é a diferença? O que aconteceu aqui para que a ira de Hashem se acenda nesse caso? Lembra, Bilã tinha recebido uma ordem de Hashem. Você só vai falar o que eu te mandar falar. Tá, mas Deus me mandou ir. Mandou. Eu só posso falar o que Deus falou. Foi, isso aí. Então, se eu estiver indo com esse entendimento, com esse princípio dentro de mim, vai estar tudo ok. Agora, se eu estiver indo, já maquinando na minha mente, no meu coração, vou dar um jeito de pegar essa grana que eles estão querendo me dar. Entendi. Aí a ira do Eterno se acendeu contra ele, porque ele não estava indo de forma íntegra. Entendi. Entendeu? Essa é a diferença. Uhum. Ele achou que pudesse achar uma brecha para realizar a sua vontade e não a vontade de Hashem. Isso. Por isso que o Eterno se ira com ele naquela hora. Falei, meu amigo, eu já te falei, será que você não aprende? Tipo assim, você não aprendeu o que eu estou te falando, que você não pode ter outra intenção no seu coração? Uhum. E aí é a nossa natureza. A gente lê as escrituras, vê lá o que está escrito, vê o que tem que fazer, vê o que não tem que fazer, e às vezes a gente fica naquela, né, assim, faço ou não faço, obedeço ou não obedeço,
às vezes desobedeço mesmo, né? Então, assim, que a gente possa ter essa unidade entre o que falamos e o que desejamos no fundo do nosso coração. Certo. Por isso que o Shema, quando a gente canta no Shabbat, no Shacharit, a gente fala com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso poder. Ou seja, é o nosso completo. A gente não pode estar com a mente num lado, o coração para o outro lado, fazendo outra coisa. A gente tem que ser pleno e único no serviço a Hashem. Uhum. Certo. Entendi. Quem é esse, o anjo do Senhor? É um anjo... É um anjo do Senhor. A gente não sabe quem é. A gente, às vezes, se pergunta sobre isso, mas sabia que Yeshua também tinha um anjo? Ele fala assim, enviarei o meu anjo. Está lá em Apocalipse. É verdade. O Yeshua também tinha um anjo. Eu pensava que era um anjo que ele ia mandar que estava no céu. Mas era o anjo dele. Enviarei o meu anjo. O meu anjo é porque eu que estou enviando. Uhum. Desculpa, irmã. Eu posso ir para o capítulo 25? No versículo 6, é rapidinho, Rabino. Vamos lá. Quando vai aquela mulher lá, não é? Então, eles estavam coabitando, é isso? Sim. Era algo terrível que estava acontecendo ali na frente da tenda. Certo. Tá certo. Aí, lá em Miqueias 5:7, eu posso ir agora ou depois? Tá no mesmo tema? Se puder, a gente já faz os dois agora. Está na Paraxá. Miqueias 5:7, da Haftará, tá? Não é para a gente tirar dúvida nesse... Sim, pode. Miqueias 5:7, não é isso? Isso. E o remanescente... fala. Esse remanescente, eu aqui, eu tive dificuldade de entender esse capítulo, não é? Uhum. De ver... aqui está falando, às vezes eu pensei que é uma profecia para esse momento agora, dos judeus remanescentes, se voltando a Yeshua. Aí depois eu penso que não, que foi para a época lá dos assírios, da Babilônia. Fiquei um pouco confusa. A gente tem que olhar a profecia e entender quando ela foi falada, né, quando ela foi dita, qual era o contexto daquela época e se ela se cumpriu de forma plena. Sim. Ou seja, os remanescentes, todo mundo já retornou? Não. Não. Então, esse remanescente que está no meio dos muitos povos, entre os gentios, ainda permanece muitos lá. Então, a profecia, ela vai se cumprindo, né? Ela vai sendo realizada paulatinamente. Tem profecias que são exatamente para aquele momento, para aquela época, e ponto, acabou. Se realizou ali, resolveu e pronto. Tem profecias que não, né? Ou seja, Oséias, quando fala da profecia da junção de Israel com Judá, isso é uma profecia que ainda não se cumpriu, porque a gente vê Tiago, a gente vê Pedro falando justamente, a gente vê Paulo falando justamente desse remanescente que está espalhado entre as nações, que são as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que estão voltando, né? Estão voltando para casa, estão sendo trazidos de volta para o aprisco. Então, essa profecia plenamente não se cumpriu. Uhum. No versículo 8 diz exatamente que o remanescente de Jacó estará misturado com os gentios, né? Isso, e está de acordo com Oséias, que fala exatamente isso. Certo. E vai ter que voltar em algum momento. E o versículo 11, quando diz, destruirei as cidades da tua terra e derrubarei todas as suas fortalezas. Essa profecia já se cumpriu?